Meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 5 de julho, com destaques para os jogos da volta da Libertadores e da Sul-Americana, começando já nessa terça-feira os jogos da volta das oitavas de final, alguns jogos da Série B do Brasileirão e vários jogos de competições europeias, né, a Champions e a Conference League. A Conference e a Champions ainda estão lá naquela fase de nascente, né? Toda aquela disputa de playoffs entre equipes bastante, algumas bem conhecidas, outras nem tanto. Então é um pouco mais difícil de analisar. Então o meu grande foco nessa terça-feira vai ser trabalhar os jogos das competições sul-americanas e da Série B. Tá? O único jogo que eu vou dar algum destaque aqui na Champions vai ser o jogo do Malmo. Do Malmo? É. Vamos começar então com Atlético Mineiro e Emelec. Antes de começar, como sempre, se você é novo aqui no canal, muito prazer. Meu nome é Theo Borges, esse é um canal sobre trade esportivo e esse é um vídeo que eu faço diariamente aqui com vocês com o intuito de compartilhar com vocês o meu planejamento de trabalho. Tá? O que eu faço aqui realmente é me planejar junto com vocês, contando com a ajuda de vocês nos comentários e tentando embasar os nossos cenários, né? Independente de como você vem trabalhar os jogos, seja no pré-live, seja no live, assim como eu, ou algo recreativo, eu espero conseguir te ajudar com um pouco de informação, tá bom? Aliás, com o maior número de informações que eu puder te dar, às vezes o vídeo fica longo por conta disso, mas esse não é um vídeo de palpites, esse não é um vídeo que eu vou te falar o que você tem que fazer, onde você tem que clicar, né? Eu vou te dar embasamento para que você possa fazer, independente da sua forma de trabalho, possa fazer o melhor possível nos mercados, tá bom? Antes da gente começar, minha parceira aqui no canal, Betfair, te dando um bônus de R$230 no primeiro depósito. Se você não tem conta na Betfair, o link está aqui embaixo, você clica aí, se registra e rola a página para baixo, óbvio, para dar uma olhada nos termos de uso, porque ninguém dá dinheiro de graça. E se puder, aquele pedido que todo blogueiro faz, né, mas ajuda muito o canal. Se você puder se inscrever, ativar as notificações e deixar o like no vídeo, vai ajudar demais. Posso contar contigo? Então, vamos para frente. Atlético Mineiro e Emelec, primeiro jogo 1-1 no Equador. O time do Galo poderia ter saído com a vitória num pênalti no finalzinho, onde o Hulk acabou batendo e o goleiro defendeu, tá? O Galo, na minha opinião, ele tinha um jogo na mão, para mim foi um jogo ruim do Galo, mesmo o resultado não sendo tão ruim assim. O Galo, para mim, ele deu uma vacilada no meio do jogo, acabou deixando o Emelec vivo e poderia ter sido um resultado pior, né? Mas o Atlético com 1-1 se mantém muito e muito vivo e vem para garantir a sua classificação para as quartas de final. Essa cotação me incomoda bastante, né? Uma cotação de 1,33, sabemos da diferença de qualidade entre as duas equipes, entre as competições que essas equipes disputam, né? Porém, é uma odd muito baixa para mim. Tá? É um cenário sul-americano muito longe do que eu estou acostumado a trabalhar. Então, a única forma de tirar algum proveito desse jogo para os meus métodos, né, seria o Atlético realmente me surpreendendo e mostrando para mim que não dá para ficar de fora, né, com uma leitura extremamente absurda de Beck. Né? Seria um massacre, uma recuperação de segunda bola intensa, uma marcação-pressão, o Emelec não conseguindo sair. Isso pode acontecer, né? O Atlético faz isso, já fez isso muito bem ano passado, com o apoio da sua torcida. Esse ano, em alguns momentos, vacila um pouco defensivamente, mas se me mostrar, pode ser que eu mude um pouco de ideia. Mas meu cenário é não fazer nada, tá? Eu vou trazer para vocês um pouco de estatística sobre esse jogo. Lembra aí a odd do Atlético 1,33, para a gente poder conversar um pouco mais. O Galo dentro de casa no Brasileirão. Vou pegar cenário do Brasileirão para entender um pouco mais as dificuldades que o Galo enfrenta. 5 vitórias em 8 jogos. O time ficou sem sofrer gols aqui em apenas 38%. Isso realmente mostra uma queda defensiva do Galo. O time é o primeiro a marcar em quase 65% das vezes que joga em casa e tem uma média muito boa de ataque. O time não falhou em marcar em nenhum jogo que fez dentro de casa. Tá? Já o time do Emelec, apenas uma vitória fora, foi o primeiro a marcar em quase 50%. Jogos sem sofrer gol, poucos, né? Vamos dizer assim, 1 de 7, e falhou em marcar em apenas 1 de 7. Também é um time que vai muito para cima. E como o Emelec não entra desclassificado, tá? Não tem mais gol fora na Libertadores. Mas como o Emelec sabe que o Atlético vai vir para cima,
O Emelec tem duas situações aqui. Ou ele pode tentar segurar desde o início para tentar levar para os pênaltis, seria um 0-0 aqui, mais provavelmente as prorrogações, se eu não estou enganado tem prorrogação sim. Ou o Emelec teria que, se sair atrás do placar, se lançar. O melhor cenário para gols nesse jogo seria o Atlético na frente, porque o Atlético joga em casa com o apoio da torcida, é o grande favorito. Saindo na frente, é lógico que o Emelec deve se soltar, deve se desorganizar na saída, e a gente vai ter um cenário para gols. Aí é dosar, né? Saber interpretar valor de odd, porque sempre que a gente tem um super favorito em campo, as odds dos gols também são influenciados, né? O mercado já espera muito mais gols, mas se você quiser trabalhar o mercado de gols, eu indico um cenário mais tranquilo do Atlético na frente. Espera o Galo fazer o gol, para depois você começar a interpretar se o Emelec de fato está se desorganizando. Então, para mim, seria o melhor cenário para trabalhar o mercado de gols. Para match odds, como eu falei, eu só vou estar dentro se o Galo realmente estiver amassando, tá? Aqui nem se discute, o Atlético tem melhor ataque, melhor defesa, cria muito mais chances dentro de casa comparado ao time do Emelec. O Emelec fora de casa cria menos do que uma grande chance por jogo. Isso realmente é preocupante e pode causar uma desorganização, como eu falei, muito grande caso o Emelec saia atrás do placar. Os primeiros tempos do Atlético em casa são realmente muito bons. Não tem nada a se criticar aqui. Em alguns momentos, talvez da Copa do Brasil agora com o Flamengo, o Atlético tenha recuado, dado uma apagada no segundo tempo, mas de maneira geral o Atlético consegue se manter muito bem nos dois tempos da partida, olha só. Mantém uma média muito boa. No segundo tempo ele perde um pouco menos comparado ao primeiro, né? Sofre o mesmo nível de gols e marca mais gols, né? Obviamente utiliza mais da situação do contra-ataque em velocidade. Tá? O time do Emelec não é um bom time de primeiro tempo, só venceu um primeiro tempo, empatou 43%, perdeu 43%, falhou em marcar em quase todos e não sofreu gol mais ou menos ali em metade. Ou seja, indica pra gente um Emelec recuado, retraído, não vou dizer amedrontado, porque pode ser uma forma de treino, né? O time pode estar realmente recuado para tentar buscar um contra-ataque, mas se der ao Galo a posse de bola, se der a possibilidade do Galo recuperar essa segunda bola, se o Galo vier para cima, aí vai ser muito difícil de segurar, tá bom? Então a tendência é que a gente tenha realmente o Galo saindo na frente. Para você que trabalha em mercado de HT, pode ser interessante buscar uma vitória do Galo. Eu não trabalho, eu vou esperar ou uma leitura realmente muito clara de um back Galo para estar dentro no primeiro tempo, ou se o Galo sair na frente e eu não conseguir pegar esse gol, tentar trabalhar algo a favor de gols nos contra-ataques do Atlético, tá bom? Segundo tempo, como eu falei, o Galo se mantém numa boa pegada e o time do Emelec cresce, né? Marca mais gols, sofre menos, vence mais os segundos tempos. Isso indica também uma saída a mais do Emelec para o jogo, mas tudo depende do resultado do primeiro tempo. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é o desempenho negativo do Atlético nas bolas paradas defensivas. Tá? O Emelec não é um excelente time de bola aérea, mas o time do Atlético tem tido dificuldade para defender esses cenários. E quando a gente tem um time que vem para jogar, na grande maioria das vezes recuado, como pode ser o caso do Emelec, é o cenário que eu estou traçando, as bolas aéreas realmente são muito perigosas. Às vezes o time vai começar a alçar a bola desde do meio campo, né? Então isso pode ser um fator perigoso para o Atlético. Outra coisa, o Emelec fez 5 gols de fora da área. Se o Emelec vai ter dificuldade de entrar na área do Galo, porque o Galo provavelmente vai estar com as linhas muito altas, o Emelec pode sim utilizar a finalização de fora da área como arma. Tá? Eu não estou dizendo aqui que o Emelec não é capaz de ganhar do Galo. Estou dizendo que o Galo vai jogar em cima de um time que provavelmente vai jogar recuado no início. Então o Atlético vai precisar recuperar a segunda bola para não ceder situações de contra-ataque. É por isso que eu falei, se conseguir neutralizar e estiver pressionando demais, pode ser uma situação até para estar a favor, tá bom? Em relação aqui a momentos dos gols, o time do Galo é bem organizado aqui, nada muito distribuído para um lado só, tá? Vou dizer assim, o time não costuma marcar tanto no início, mas é bem distribuído. Já o time do Emelec tem uma tendência de tomar mais gols aqui próximo dos 11 aos 20 minutos e toma bastante gol também no finalzinho. E é esse final que pode indicar pra gente uma situação de gols. Porque se o Galo estiver na frente, o Emelec sair para o jogo, geralmente sai de forma desorganizada e acaba sofrendo, tá bom? Então, para mim, ou é um jogo para back Galo, dependendo da leitura,
de jogo ao vivo ou mercado de gols se o Galo sair na frente, tá bom? Olho também nas bolas paradas do Emelec. Boca Juniors e Corinthians, jogo 0-0 na Arena, um jogo feio, muito truncado. O Roger Guedes perdeu um penal polêmico, né? E o Boca vai com uma odd próximo a 2 com o Corinthians a 4,20. O último jogo que eles se enfrentaram lá na casa do Boca foi 1-1. O Corinthians saiu na frente, se eu não me engano, num escanteio. E o Boca conseguiu um empate com muita pressão no final. Tá? Teve expulsão e tudo mais. Mas vamos lá, vamos analisar esse jogo. Guarda a odd aí, 1,95, 2 mais ou menos a odd do Corinthians, do Boca. 4,20 a odd do Corinthians. O Corinthians perdeu para o Fluminense no último final de semana, mas óbvio, jogou com um time bem alternativo, para não falar outra coisa. E o Boca também perdeu o seu jogo na Argentina. Aliás, todos os times envolvidos em Libertadores e Sul-Americana na Argentina não conseguiram vencer. Não vou conseguir listar todos aqui, mas o Estudiantes acabou perdendo hoje. O time do Colón acho que não venceu. O time do River perdeu ontem. O Boca já tinha perdido. O Tajeres só empatou. Enfim, praticamente, vou dizer, não vou dar 100% de certeza, mas eu acho que quase todos os times se pouparam ou não estavam ali com a concentração toda no campeonato local. Ou seja, vão vir com tudo na competição sul-americana. Vai ser um jogo muito difícil para o Corinthians. De novo, promete ser um jogo truncado, com bastante falta, com bastante cartão para você que trabalha. Mas vamos dar uma olhada aqui nos números, tá? O Boca venceu. Aqui você está vendo 14 jogos, e aí você vai me perguntar, mas pô, o Campeonato Argentino não tem 14 jogos ainda do Boca em casa. O que eu faço na hora que eu puxo os meus dados? Como na Argentina não é dividido, não tem um campeonato argentino de 38 rodadas. Lá tem um campeonato argentino de 25 rodadas. Hoje em dia já está fazendo desse modelo. E tem uma Copa da Liga que tem 14 rodadas, é um mata-mata. Né? Então o que eu faço para ter um embasamento maior e mais números nesse meio do ano é juntar os dados daquela Copa da Liga com já a primeira divisão da Argentina. Então eu consigo ter uma informação dos times argentinos um pouco mais encorpado aqui no PDF, tá bom? Então o Boca dentro de casa tem 6 vitórias em 14 jogos. Não é assim um cenário tão bom do Boca, mas é bom lembrar que o Boca passou por uma melhoria muito grande. O treinador do Boca estava ameaçado de cair. O primeiro jogo que o Boca foi fazer na Arena do Corinthians, onde o Corinthians acabou vencendo por 2-0, o Boca não estava bem. E desde então o time sofreu uma melhoria muito grande. Então olhar para trás e falar que o Boca está mal em casa pode ser sim um equívoco. Tá? Houve uma melhoria considerável. Tá? O Boca foi o primeiro a marcar em 71% dos jogos que fez em casa. Isso é um fator decisivo, mas lembre-se, no último confronto o Corinthians saiu na frente, fora de casa. O Boca é um time que não consegue manter um bom desempenho defensivo, um time que vem sofrendo pelo menos um gol por jogo, quase que em média, e falhou em marcar. Para um time do tamanho do Boca, eu acho até muito, tá? Acho que tem que marcar um pouco mais. Vamos falar do Corinthians? O time tem 3 vitórias fora de casa, aí falando óbvio de Brasileirão, tá? 50% das vezes o time saiu na frente. Em 25% dos jogos o time não sofreu gol, ou seja, vem sofrendo gol com constância também. Não me parece um time muito bom para ambas marcas, né? Mas isso aqui é outro cenário para se analisar. É um jogo de mata-mata e o jogo da volta. Tem uma tendência de ser mais over, tá? Vamos lá. Ofensivamente o Corinthians é pior. Defensivamente o Corinthians é pior, fora de casa, tá? Em relação à criação, o Corinthians cede muito mais chances claras e cria muito menos do que o Boca, tá? O Boca cede menos e cria muito mais. E um cenário que pode indicar uma possibilidade aqui de movimentação no primeiro tempo, de posicionamento no primeiro tempo, é a junção do fato do Boca sair na frente com constância, com a criação de boas chances do Boca ao longo das partidas em casa, com o primeiro tempo do Boca Juniors. O Boca Juniors vence em média quase metade dos primeiros tempos, perdeu apenas, vou dizer aqui né? Provavelmente é um primeiro tempo, 7% só, falhou pouco em marcar e não sofreu gol em metade. Esse não sofreu gol em metade é uma informação um pouco ruim se você vem para trabalhar, por exemplo, buscando um Lei Corinthians. Pode ser arriscado, tá? Mas vamos dar uma olhada no Corinthians. O desempenho do Corinthians venceu 40% quase dos primeiros tempos, também é um desempenho legal para um time fora de casa, empatou muito pouco e perdeu metade.
né? Isso aqui me preocupa. O Corinthians é um time que não passa segurança no primeiro tempo fora de casa, né? Não é um time que costuma, como é que eu vou dizer, passear nas primeiras etapas, né? Ele tem bastante dificuldade fora. Isso não passa tanta confiança, mas o Boca também não passa tanto, né? Então realmente confirma pra gente a questão de um jogo mais truncado. Quando eu venho para o segundo tempo, aí eu tenho uma piora das duas equipes. O Boca vence menos, empata mais, perde menos, né? Talvez isso seja um fator positivo. Mantém mais ou menos ali o mesmo número de gols marcados, mas em números, mas em porcentagem o Boca falha mais em marcar. Já o time do Corinthians vence menos o primeiro tempo, continua perdendo a mesma quantidade, perdia metade dos primeiros tempos, continua perdendo a metade dos segundos tempos e faz menos gol e acaba sofrendo a mesma quantidade em relação à porcentagem. O que a gente consegue tirar disso? E o que eu, assim, de conhecimento das equipes, tá? O meu maior elogio para o Corinthians no ano tem sido um termo que eu realmente detesto, que é saber sofrer. O Corinthians não é que ele fica o tempo todo atrás, mas ele é um time muito bom de se prevalecer quando está em vantagem no placar. Tá? Pelo menos no Brasileirão isso tem acontecido com frequência. O Corinthians, quando sai na frente, ele tem uma facilidade muito grande de manter essa vantagem. Qual que é o problema? Na grande maioria das vezes, no campeonato de pontos corridos, quando você sai na frente e recua, o seu adversário ele vai fazer força para empatar, lógico, mas às vezes ele não vai botar também um ritmo agressivo absurdo, porque ele sabe que pode tomar um contra-ataque, né? É pontos corridos, óbvio, né? Então o adversário vai tentar jogar o seu jogo, tentar empatar de maneira natural. O que eu vejo no mata-mata e o que foi o reflexo do jogo de ida da primeira vez, né, que eles se enfrentaram na fase de grupos, o Corinthians saiu na frente e o Corinthians recuou assim de uma maneira muito forte. E esse recuo do Corinthians, ele foi chamando tanto o Boca, e olha que naquela época o Boca não estava tão bem, ele foi chamando tanto para cima e a torcida estava empurrando tanto que o Corinthians foi ficando acuado, foi ficando nervoso, fazendo muita falta e o Boca foi pressionando, foi amassando até que conseguiu empatar. Então, o fato do Corinthians sair na frente pode indicar sim um cenário de um jogo mais under, e é bem provável que isso aconteça. Mas se fechar demais, se esse for o cenário contra um Boca, pode ser muito perigoso. Porque num cenário de mata-mata tem tudo isso que eu falei com vocês envolvido. Tem torcida, tem nervosismo, tem o fato da catimba que o Boca, o time argentino, faz muito bem. Vai tentar, sabe que o jogador tem amarelo, vai tentar ir em cima dele para tentar buscar o vermelho. É assim que funciona, né? Ainda mais em Libertadores. Então, o cenário de um Corinthians na frente, ele pode ser um cenário mais complicado para gols, mas ele pode abrir uma possibilidade para match odds, né? Para quem me acompanha no Telegram, se você não me acompanha, o link está aqui embaixo. Eu trabalho bastante situações de alavancagem nesse estilo. Tá? Vamos ver como é que vai estar a odd do Boca. Eu quis fazer esse comentário aqui porque pode ser um cenário interessante. Para match odds primeiro tempo, eu consigo ver uma melhora no Boca ao longo das últimas vezes que eles se enfrentaram. Talvez me passe uma confiança até para trabalhar um Lei Corinthians, porque o Corinthians perdeu metade das primeiras etapas que fez. Porém, eu preciso de um Boca um pouco mais concentrado na defesa. O time sofreu quase 60%. Em quase 60% dos primeiros tempos o time sofreu gol. Isso indica uma desconcentração em algum momento da primeira etapa. Isso precisa ser corrigido. E o Corinthians venceu quase 40% do primeiro tempo. Também é um time que marca, também é um time que agride. Então, para eu conseguir trabalhar um Lei Corinthians, que é o meu cenário ideal para esse primeiro tempo, eu preciso do Boca neutralizando qualquer tipo de saída de contra-ataque do Corinthians. Ou de um Corinthians fazendo ele mesmo, sem ser o Boca tirando os espaços, ele mesmo fazendo um jogo um pouco mais recuado. Tá? Então, se isso acontecer, pode ser interessante. Para o segundo tempo, eu não venho para fazer nada relacionado a match odds assim, com stake cheia e tudo mais. Talvez uma alavancagem. Por quê? Se vocês olharem as porcentagens aqui, a gente consegue perceber que por mais que o Corinthians continue perdendo metade das segundas etapas, é um Boca muito mais difícil de analisar. É um Boca que pode tanto se lançar um ataque, como pode estar completamente desorganizado lá atrás. O time fez 11 gols e tomou 8.
O time falhou em marcar em mais da metade. O time sofreu gol em quase metade. Então, não passa tanta confiança no segundo tempo. Eu costumo chamar de um segundo tempo um pouco mais nebuloso, difícil de ler, tá? Então é mais arriscado. Eu gosto de um cenário quando eu quero trabalhar match odds com stake mais alta ou com stake principal. Eu gosto de um cenário um pouco mais tranquilo, tá? Por isso que eu venho mais inclinado para o primeiro tempo. Eu já vou marcar aqui isso antes que eu esqueça. Um layer per equipe em campo. E eu quero chamar a atenção para vocês para 2 fatores. O primeiro é isso aqui, ó, bolas aéreas. Tá? O time do Boca é muito bom de cabeça. O time vai usar muito esses fundamentos contra o time do Corinthians. Tá? O Corinthians não sofre tanto gol de cabeça, mas vem sofrendo gols de escanteio e bola parada. Isso é preocupante. Isso pode ser um fator decisivo. Já o time do Boca, e isso aconteceu contra o próprio Corinthians, o time do Boca sofre gol de cabeça com uma frequência. Então, mesmo que o Corinthians jogue um pouco mais recuado, joga um pouco mais pautado em manter a posse de bola, um pouco mais tranquilo, o Corinthians pode usar sim a bola aérea para punir o time do Boca. E geralmente em jogo muito disputado como esses, a bola aérea pode decidir. Tá? Então eu vou ficar de olho também. E esse tipo de jogo sim vale dar um pouquinho mais de atenção para essas bolas paradas. Tá bom? Então para mim, jogo muito truncado, essa odd do Boca poderia estar um pouco mais alta. Tudo vai depender do comportamento do Corinthians. Eu não sou corintiano, tá? Mas eu não gostaria de ver o Corinthians completamente recuado, porque eu acho que é tudo que o Boca Juniors quer, tá? Agora, se o Boca permitir ao Corinthians aqueles contra-ataques em velocidade que o Corinthians consegue dar, isso pode ser sim um risco e pode me fazer, óbvio, ficar de fora do mercado, porque aí para o match odds já vai ter um valor bem menor. Tá bom? Vamos falar de Libertad e Atlético Paranaense. Esse jogo ele poderia ter sido matado pelo CAP no primeiro confronto. Esse jogo foi 2-1 para o CAP. Foi sim uma vitória boa do CAP, mas ele não coloca o CAP nas quartas de final. Por quê? Existe uma grande diferença entre você pegar um time tão grande como o Libertad e fazer 2-0 e em relação a fazer só 2-1. Porque o time do Libertad em casa, ele é muito forte. Jogando com a sua torcida no Paraguai, ele é muito forte. E uma das maiores qualidades do Libertad é justamente a bola aérea. E eu lembro que eu comentei com vocês no Telegram no jogo de ida, que eu falei, olha, muito cuidado com a bola aérea do Libertad, porque as bolas aéreas estão encaixando e o Cap pode ter problema com isso. Não demorou muito para o Libertad conseguir o seu gol justamente por um lançamento de bola aérea. E o Cap teve muita chance de poder matar o jogo. Teve chance também de sofrer um empate. O goleiro do Libertad catou demais. E esse jogo ficou aberto. Então, a gente pode ver aqui o Libertad é favorito em casa, com uma odd um pouco mais baixa. E eu vou mostrar para vocês como é que está a situação aqui de números. Tá? Olha só. O Libertad venceu 10 jogos dos 11 que disputou em casa. Claro, o Campeonato Paraguaio é diferente do brasileiro. O CAP vem numa fase muito boa no Brasileirão. Venceu o Palmeiras, venceu o Bragantino fora de casa. Né? O CAP assim, vem fazendo, acho que se eu não me engano ainda é, nesse momento, vice-líder da competição. Então assim, elogiar o CAP aqui é chover no molhado, mas a gente precisa falar do Libertad. O Libertad não pode ser esquecido. A gente não pode pegar só a boa fase do CAP e falar, ó, o CAP está classificado. Cuidado. Não quero dizer aqui que o CAP não vai classificar, mas ele vai enfrentar um adversário muito difícil. Olha só, o Libertad saiu na frente em 10 dos 11 jogos que ele fez em casa. Tá? Ele ficou sem sofrer gol em 82% desses jogos. Ou seja, o ambas marcam, obviamente, é um cenário muito ruim em jogos na casa do CAP. Mas isso, do Libertad, mas isso é mata-mata, jogo da volta, costuma ser um pouco mais movimentado, principalmente o Libertad precisando se expor. Né? Em relação ao CAP, vou puxar do cenário do Campeonato Brasileiro, 4 vitórias em 8 jogos, o time venceu, saiu na frente metade dos primeiros tempos e ficou sem sofrer gol também em metade dos jogos. Por exemplo, não sofreu gol para o próprio Palmeiras, né? Que fez um jogo lá na Arena do Palmeiras e simplesmente não conseguiu vencer. Olha só. Agora vamos para a parte de criação. O Libertad cria em média 1,5 gol, né, de grandes chances ali por jogo e cede bem poucas chances ao adversário, por isso é que sofreu tão poucos gols. Já o time do CAP cede bastante oportunidade de qualidade para o seu adversário e cria um pouco menos.
A média de gols do Libertad em casa é muito maior do que a do Cap fora e a média de gols sofridas realmente é absurdo, tá? O primeiro tempo do Libertad é realmente muito bom. O time venceu mais da metade, não perdeu nenhuma, fez 7 gols, tomou apenas 1 e não sofreu gol em 91% dos primeiros tempos. De almanaque isso aqui, né? Já o time do Cap teve um primeiro tempo mais modesto, né? Quando vai fazer jogos fora de casa, venceu apenas 13% deles, empatou 63%, perdeu 25%. Eu coloquei verde aqui porque realmente não é um número tão grande. Só que o time falha em marcar em quase 80% das vezes, mas tem uma defesa também sólida. Ou seja, indica um cenário de um Libertad com a bola, dominante, empurrando o Cap para trás e um Cap tentando de alguma maneira puxar os contra-ataques. Isso a gente tem que entender que o Libertad precisa do resultado. É diferente do Corinthians com o Boca. É diferente do Emelec com o Galo. O Emelec pode recuar e segurar. O Corinthians pode segurar e recuar se for a intenção. O Libertad não, né? O Libertad ele tem que ir para cima. Então a diferença de 2 jogos empatados desse aqui que está desempatado. Então o Libertad precisa manter a mesma qualidade que vem fazendo na sua casa com organização. De nada adianta o Libertad vir com muita pressão, com muita intensidade, com as linhas altas, tentando eliminar os espaços, mas acabar se desorganizando na defesa, dando o contra-ataque para o Cap, aí vai ser complicado já sair perdendo, tá? Então se você busca, e talvez esse seja o jogo com maior oportunidade de trabalho, se você busca trabalhar match odds aqui, com essa odd do Libertad 2,30, do Cap a 3,10, verifica qual é o comportamento do Cap no primeiro tempo. Que o Libertad vai vir com tudo, a gente já sabe. Mas qual é o comportamento do Cap, do Atlético Paranaense? Se os contra-ataques estão encaixando ou não, tá? Outra coisa, olha o segundo tempo do Libertad. É um time que consegue melhorar ainda mais. O time venceu 82% das segundas etapas. Empatou 9, perdeu 9, falhou em marcar em apenas 9 e não sofreu gol em 91. Ou seja, o time que já é bom na primeira etapa ainda melhora na segunda. O time do Cap também. O Cap também melhora muito na segunda etapa. E é por isso que, se você vem para trabalhar match odds no primeiro tempo, o segundo tempo talvez seja mais inclinado para gols. Principalmente num jogo desempatado. Tá? Num jogo que já veio 2-1 da primeira partida. Tá? No jogo de ida. Então, sim, talvez o cenário de gols no segundo tempo fique melhor. Porque o Cap melhora, o Libertad melhora ainda mais, o Libertad vai ter que ir para cima, o Cap vai ter o contra-ataque, pode ser um cenário de gols. Tá? A única coisa que pode fazer esse jogo esfriar no segundo tempo seria o Libertad sair na frente no primeiro tempo e esse jogo vir para o segundo tempo já mais ou menos com o Libertad fazendo o resultado para empatar. Mas é uma possibilidade, porque se o Libertad perceber que o Cap está muito recuado, com essa característica de segundo tempo aqui, é muito difícil imaginar um Libertad recuando. Tá? Então eu acredito num segundo tempo mais movimentado para gols. De novo, vou chamar mais atenção aqui de vocês, mais uma vez. Bola aérea do Libertad é muito forte. Não só as paradas, mas os cruzamentos ao longo do jogo, entre as linhas, são muito bons. Outra coisa, o Libertad fez 8 gols dos 22 gols que o Libertad marcou. O Libertad fez 7 de cabeça e o Libertad marcou 8 gols de fora da área. Isso é muito alto. Então toma cuidado com isso. O Libertad é um time que finaliza muito bem de fora da área. Momentos do gol aqui. O Libertad não é tão forte. É bem distribuído, né? Não é um suprassumo no primeiro tempo, é tudo bem distribuído, mas o time costuma se desorganizar no final. E é isso aqui que a gente busca quando vai trabalhar gols. Tá? Já o time do Cap também marcou ali 26% dos gols a partir dos 80 e toma 34% a partir dos 70. Então pode ser sim um cenário interessante. Vamos lá então, ó. Jogo para ler, pior equipe em campo caso o Cap jogue recuado sem conseguir sair para o contra-ataque. Eu não venho para trabalhar Lei Libertad nesse jogo, porque o time do Libertad vai provavelmente colocar uma pressão e uma intensidade muito forte. Trabalhar Lei ou Libertad aqui seria mais complicado. Iria completamente
contra qualquer tipo de cenário que eu imagino, porque o Libertad em casa, com a força da torcida, jogar recuado, não acho que vai acontecer. E se acontecer, pode ser uma pegadinha. Então, o meu único cenário aqui seria trabalhar contra o Cap, se ele me der indícios disso. Outra coisa, segundo tempo. Primeiro tempo, para mim, pode ser muito disputado, muito bom para trabalhar as correções do match odds. Segundo tempo, para mim, é um jogo mais inclinado para gols. O Cap costuma melhorar muito nas segundas etapas. O Filipão vai, acerta algumas posições e o time dá resultado, dá a resposta. Então, o segundo tempo, para mim, é um segundo tempo mais pautado para gols, seja o over à frente, seja o over limite. E bolas paradas ou aéreas do time do Libertad. Não esqueça disso, tá bom? Sul-Americana, União Santa Fé e Nacional. O Nacional venceu o primeiro jogo por 2-0. A necessidade aqui é toda do time do União Santa Fé. O Nacional tem 6 vitórias em 9 jogos. O time do Santa Fé tem 6 vitórias em 10 jogos. Tá? O ataque do Nacional, vou passar um pouco mais rápido aqui. O ataque do Nacional é melhor e a defesa também. Em relação a chances criadas, grandes chances, gols esperados, o Nacional é um pouco melhor na parte ofensiva. Os dois times cedem mais ou menos a mesma quantidade. O primeiro tempo do Nacional me parece um pouquinho melhor, mas assim, é ligeiro, tá? Não é muita coisa. O time vence um pouco mais, empata um pouco menos e perde um pouco menos, tá? Mas de maneira geral, não dá para cravar que o União Santa Fé é péssimo no primeiro tempo, porque é um time que não sofre gols em 70% das primeiras etapas. Então é um time que falha em marcar, mas obviamente é um time que não sofre tanto gol. Quando eu trago para o segundo tempo, eu tenho uma melhora muito grande do time do Nacional e também uma melhora interessante do time do Santa Fé. O Santa Fé passa de 20% para 50% de segundos tempos, onde ele ganhou. Ele não falha em marcar em nenhum segundo tempo, ou seja, o time acende ali alguma coisa, alguma pólvora, o time vai para cima igual louco, só que desorganiza bastante. De 70% sem sofrer, ele passa a ficar 50%. E aqui eu quero te chamar uma atenção. Quem precisa se expor nesse jogo é o Santa Fé. Então todo esse cenário de organização de um time que sofreu apenas 3 gols no primeiro tempo, ele pode cair por terra por conta da desorganização, por conta da necessidade de ir para cima. E se você quer buscar gols nesse jogo, me parece muito claro que se você comparar esse cenário aqui com esse cenário aqui, você vai ver que no segundo tempo a gente provavelmente vai ter muito mais oportunidade de gols, tá? Então, na minha humilde opinião, olha o que a gente tem aqui para o segundo tempo, que é onde provavelmente vai estar o meu foco. A gente tem o time do Santa Fé sofrendo mais gols comparado com o primeiro e não falhando em marcar nenhuma vez. E o time do Nacional também não falhou em marcar em quase nenhuma, foi só provavelmente ali em 11%. E o time não... Esse dado aqui ele é muito mentiroso, porque como o Santa Fé vai vir para cima igual louco, o Santa Fé pode marcar. Mas é muito provável que isso aqui sobressaia, que são os contras do Nacional. Então eu estou vendo um cenário muito bom para trabalhar gols no segundo tempo desse jogo. O match odds desse jogo ele é mais complicado para mim, porque é diferente de tudo que a gente já falou aqui. Né, o Galo com o Emelec, o Corinthians, o Libertad, porque aqui é um cenário de 2 gols de diferença. Então o Nacional pode escolher recuar e jogar só no contra. Porém, à medida que o tempo vai passando, o Santa Fé já não vai tendo tanto tempo e vai tendo que se desorganizar. E a desorganização aparece, não adianta. Né? Ela vai aparecer, os cenários vão aparecer. Tá? Então, para mim, é um jogo para trabalhar gols no segundo tempo. É o que eu pretendo trabalhar nesse jogo. Acho que eu nem vou mexer no match odds aqui. As bolas aéreas do Santa Fé são muito boas. O time do Nacional não sofre tanto problema com isso, tá? Já as finalizações de fora da área do time do Nacional são muito boas, tá bom? Olha que delícia isso daqui, ó, momentos dos gols. Dá uma olhada no primeiro tempo e dá uma olhada no segundo tempo. O time do Nacional, ele sofre depois dos 60 minutos 60% dos seus gols e ele marca 63%. Já o time do Santa Fé, ele sofre 50% dos seus gols e ele marca 41%. E eu posso colocar também aqui, ó, a partir dos 50 minutos, que também é 50 também é segundo tempo, 68% dos gols. Então, realmente aqui me parece um cenário para segundo tempo do mercado de gols e é o que eu venho fazer. Tá bom? Por último, na Sul-Americana e não menos importante,
Internacional e Colo-Colo. O Inter a 1,66 contra um Colo-Colo a 5,25. Olha, o Inter fez uma partida muito ruim contra o Colo-Colo no Chile. Os 2 gols do Colo-Colo foram falhas individuais, na minha opinião, de posicionamento também. Mas eu olho para essa odd do Inter e eu entendo essa odd pelo tamanho, pela grandeza, pelo fato de jogar em casa, pelo fato do apoio da torcida, mas eu vejo o Inter tendo uma dificuldade muito grande contra o Colo-Colo. Não estou dizendo que não vai se classificar, mas eu vejo o Inter sofrendo gol para o Colo-Colo em casa. Porque a defesa do Inter não tem passado tanta confiança assim nos últimos jogos que eu vi, muita desorganização em alguns setores. Tá? Então, essa odd do Inter, ela me lembra muito a odd do Bragantino, que vai ser hoje já o jogo, daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos, o jogo do Bragantino com o Botafogo. Tem fundamento, mas eu tenho um risco muito grande aqui, tá? Por isso que eu tomaria um pouco de cuidado. Vamos lá. O Inter dentro de casa venceu 3 dos 7 jogos que fez. O Colo-Colo também venceu só 3, tá? O Inter sai na frente com maior frequência, só que é um time que sofre gol, também com uma frequência boa, e falha pouco em marcar. E é mais ou menos o que o Colo-Colo faz. Ele só é um time que sai menos na frente, mas ele também sofre bastante gol, deixa de sofrer pouco, né? Então é um time de marcar pouco, ou seja, é um time que marca bastante. Os 2 times são muito bons por ambas marcam. Então se você busca alguma coisa pré-live aqui para esse jogo, o ambas marcam parece que é um cenário interessante. O ataque do Inter em casa é melhor comparado com o do Colo-Colo, mas a defesa do Inter é pior. Os 2 times criam mais ou menos as mesmas quantidades de gols esperados, né? Aquelas chances de qualidade. Só que o Inter cede um pouquinho mais ao adversário. O primeiro tempo do Inter é muito bom, mas o do Colo-Colo não é ruim. Não se enganem. O Inter, sim, ele vence mais de 70% das primeiras etapas e não perde nenhuma. Só que o Inter sofre gols em mais de 50% dos primeiros tempos. Quase 50%, vamos dizer assim. Já o Colo-Colo, ele vence menos, mas é um time que produz gol. Né? É um time que produz uma quantidade significativa de gols. Eu vejo um favoritismo do Inter, mas tudo vai depender do controle que o Inter vai ter desses espaços. De novo aqui, assim como no jogo do Santa Fé, é um jogo complicado para match odds, porque existe um cenário de 2 gols de diferença. Né? Então, a única situação plausível para mim aqui seria trabalhar um back Inter. E para isso, você pode até trabalhar um lei Colo-Colo, mas para mim seria uma possibilidade de buscar um back Inter. Mas para isso, o Inter tem que me mostrar algo que esse ano está difícil, que é uma organização muito boa defensiva, e o Colo-Colo, que é um bom time fora de casa, ele tem que estar encontrando 0 de espaço para poder progredir no campo. Tá? Isso não pode estar acontecendo. E aqui vem o calo, ou calcanhar de Aquiles, como a gente gosta de falar, do Internacional, que é o segundo tempo. O Inter no segundo tempo ele tem uma queda absurda. Né? A gente costuma dizer que o Inter ele apaga. Alguns times do Brasil acontecem isso também. Né? O Inter cai muito de produtividade, falha muito mais em marcar, passa a sofrer mais gols, perde muito mais os segundos tempos. 43% de derrota de um time que não sofreu, que não tinha perdido nenhum primeiro tempo, ele passa a perder quase metade. Né? E o Colo-Colo mantém o número de vitória, empata menos, perde mais, falha mais em marcar e não sofre gol com menos frequência. Ou seja, vira uma terra sem lei ali no segundo tempo. Por isso que eu acho mais arriscado trabalhar o mercado de match odds. Tá? Em relação a bolas paradas, o Inter vem sofrendo com as bolas paradas, principalmente... eu não vou dizer só dentro de casa, porque eu lembro do último gol do Botafogo e também lembro do gol de bola de cabeça do Thuram, do Atlético Goianiense. Mas o Inter vem sofrendo de maneira geral com a bola aérea. Tá? O time do Colo-Colo tem 5 gols de cabeça, 2 de escanteio, precisa ser respeitado. Então esse fundamento, esse fator de bola parada pode ser sim algo prejudicial ao Inter. Tá? Então aqui primeiro bolas paradas. Vamos ver a divisão dos gols? Olha só. O time do Colo-Colo costuma marcar até os 40 minutos 60% dos seus gols e o time sofre apenas 36%. Já o Inter marca 42% dos gols até os 40 e sofre 27%. O time do Inter tem um crescimento
um pouquinho, vamos dizer assim, ali no número de gols marcados e sofridos próximo do fim do primeiro tempo até o início do segundo e volta a ter esse crescimento e queda, né, dá para olhar dos dois ângulos, nos minutos finais. Como o Inter precisa ir para cima, esse é um fator muito perigoso no final, né, porque o Inter vai se expor. O time do Colo-Colo, ele sofre mais gols no segundo tempo, 63, quase 63% dos gols sofridos no primeiro tempo, no segundo tempo, e é um time que cresce muito nos minutos finais. Então, de novo, se você está buscando cenário de gols aqui, pode ser o mais interessante. Eu, para esse jogo, estou muito em cima do muro, cara, do que eu vou fazer. Eu não tenho um cenário muito bom de match odds aqui. Então, ou vai ser um jogo que eu vou pular, ou eu vou ficar de olho no mercado de gols. Porque eu acredito muito que o Colo-Colo, ele pode até sair eliminado do Beira-Rio, mas é provável que ele saia com pelo menos um gol, tá? Se o Inter, obviamente, não corrigir os problemas defensivos que andam enfrentando. Vamos fechar com Série B? Chapecoense e Londrina, Chape dentro de casa, com apenas uma vitória na competição. O time tem a 14ª colocação contra o Londrina, que é o 13º. Tá? Os últimos jogos da Chape em casa foram uma vitória contra o Sampaio Corrêa, né? Não tinha vencido nenhuma, conseguiu vencer. E o time do Londrina, fora de casa, perdeu para o Grêmio. Um jogo onde o Londrina jogou bem, tá? Londrina não jogou mal esse jogo, para quem acompanhou. Então a gente consegue ver aqui um cenário predominantemente vermelho, né? O número aqui de maior destaque seria o fato do Londrina não ter ficado nenhum jogo sem sofrer gol. O time também tem uma média horrorosa de gols marcados. Isso é difícil de lidar. Os ambas marcas no jogo Londrina são muito ruins, porque é um time que praticamente não marca gol e está sempre sofrendo, né? Então, Londrina fora de casa realmente é muito fraco. Só que o primeiro tempo da Chapecoense é muito fraco também. O único fator aqui, que me chama a atenção é que a Chape ela empata muito a primeira etapa. Mas, de maneira geral, a Chapecoense não faz bons primeiros tempos. Só que o Londrina, pelo que eu vi nos últimos jogos, joga bem, mas não consegue o resultado. 0 gols marcados no primeiro tempo e 6 sofridos, realmente é um número muito baixo. Quando a gente vem para o segundo tempo, continua difícil de se analisar. A Chape, que perdia apenas 14% dos primeiros tempos, passa a perder 43%. Então aqui tem uma queda acentuada no desempenho defensivo da Chapecoense. É um time que passa a sofrer mais gols e marca um pouquinho mais. Tá? Já o time do Londrina desencanta. Costuma marcar um pouco mais de gols no segundo tempo, mas a questão de qualidade segue muito baixa. Não tenho muito assim para falar de cabeça, né? O Chapecoense tem 4 gols, o Londrina tem 4, mas as defesas são boas. Me parece um jogo muito parelho, muito difícil. E quanto mais parelho é o jogo, mais difícil da gente aceitar, às vezes, uma odd mais baixa. Tá? O grande problema aqui, talvez o grande pulo do gato aqui é o Londrina, ele joga bem, mas não consegue o resultado. Tá? É visível nos últimos jogos, a gente consegue ver isso daqui. A última vitória do Londrina foi contra a Ponte, né? Então 4-0 para o Bahia, 1-0 CRB, 1-0 Grêmio. Nesses jogos eu tenho certeza que o Londrina jogou bem como jogou contra o Grêmio, mas não conseguiu a vitória, tá bom? Então pode ser sim um jogo com uma tendência de se trabalhar um lay ao Londrina no primeiro tempo, que é onde o time não consegue marcar nenhum gol, mas muito cuidado porque a Chapecoense também não é isso tudo dentro de casa, tá? Eu, como vou focar na Libertadores, talvez eu não consiga fazer esse jogo. Ituano e Cruzeiro. Esse jogo aqui, se eu tiver que colocar algum jogo às 19 horas junto aqui com o jogo do Galo e o jogo do Santa Fé com o Nacional, vai ser esse jogo do Cruzeiro. Cruzeiro líder isolado da competição, para mim o melhor time da competição disparado, vai jogar contra o Ituano. Vamos dar uma olhada aqui, odd do Cruzeiro 2,15, tá? O Cruzeiro tem 4 vitórias em 7 jogos, o Ituano tem 2 vitórias em 7. O Cruzeiro saiu na frente em quase 60%, né? Primeiro, né? Ficou sem sofrer gol em quase metade dos jogos, falhou pouco em marcar, então ambas marcas no jogo do Cruzeiro não é muito bom. Até porque o Cruzeiro tem esse estilo de marcar e se defender, de conseguir segurar a vantagem. Tá? Os dois times têm uma média ruim comparado dentro e fora de ataque, fazem poucos gols, também tomam poucos, isso indica um jogo talvez com um cenário mais under. O número de chances claras criadas, de boas chances aqui, de gols esperados do Cruzeiro é um pouquinho maior, mas em relação às chances cedidas é bem parecido. O primeiro tempo do Cruzeiro não é bom fora de casa,
tá? E o time do Ituano também não fica muito atrás. Enfim, como eu falei, são times que sofrem poucos gols, mas têm dificuldade em marcar. E vencem pouco também. Já no segundo tempo, a gente tem um Cruzeiro crescendo muito e um time do Ituano reduzindo muito o ritmo, né? O time passa a não vencer nenhum segundo tempo. Então, talvez, se você busca correção de preço, se você busca algum cenário de match odds, o segundo tempo seja um pouco mais claro para você. O primeiro tempo me parece muito truncado para a odd que o Cruzeiro tem. Só que isso aqui é estatística. Quando você coloca a leitura de jogo em campo, e se você teve a possibilidade de ver os últimos jogos do Cruzeiro com o Vila Nova, com o Sport, você viu um Cruzeiro assim muito forte. Então, talvez seja questão de tempo até o Cruzeiro começar a repetir o que ele faz em casa fora, que à medida que o time vai se entrosando um pouco mais, as coisas vão acontecendo. Então pode sim ser um cenário de lei ituano, mas no primeiro tempo é bom cuidar e redobrar a sua atenção com a leitura de jogo, porque o Cruzeiro não costuma começar bem os primeiros tempos fora de casa. Uma atenção aqui são as bolas paradas do Ituano, bolas aéreas, né? O Ituano tem 5 gols de cabeça na competição, sendo 4 de escanteio. Aqui eu quero trabalhar o match odds sim, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma outra informação aqui do momento dos gols. Olha só, o Cruzeiro é bem dividido, né? Na verdade é um pouquinho polarizado, né? Final do primeiro tempo, início do segundo e final do jogo, né? O Cruzeiro, olha só que interessante, o Cruzeiro toma 50% dos seus gols no minuto entre os 50 e os 60 minutos. Que estranho isso aqui, né? E o time do Ituano sofre 44% dos gols nos últimos minutos. Isso é o quê? Geralmente é desorganização, tá? Então, cuidado. Para fechar, que já tá virando um episódio de Game of Thrones, Operário e CRB. Jogo parelho com o Operário sendo o favorito. O Operário dentro de casa tem 4 vitórias em 7 jogos, não empatou nenhuma, perdeu 3. O time do CRB tem 2 vitórias fora de casa. Por que será que o Operário tem uma odd tão mais baixa? CRB ficou poucos jogos sem sofrer gol, falhou em mais de 50%, não é um jogo bom para ambas marcas. O time do Operário sai na frente em menos de 50% das vezes em casa, também sofre gol com frequência, falha em marcar em menos jogos, tem um ataque melhor, uma defesa melhor, cria mais chances, também cede um pouco menos. O primeiro tempo do Operário é melhor comparado ao CRB, porém é um time que falha em marcar em mais de 50% das vezes, só que só tomou um gol. Isso aqui é um problema, o CRB toma muito gol no primeiro tempo. Quando vem para o segundo tempo, aí vira terra sem lei, o Operário cai de produção, acaba sofrendo mais gols também, né, comparado ao primeiro tempo aqui, que só sofreu um. E o time do CRB dá uma acordada, mas mesmo assim continua levando gol, tá? Então, de maneira geral, é um jogo muito difícil de se analisar, mas se tiver algo de valor, pode ser o início do primeiro tempo, onde o Operário costuma ter um desempenho um pouco melhor, tá bom? É por aqui que eu deixo a minha dica para vocês para ficarem de olho, tá? Olha só, o time do Momentos dos Gols, só para a gente fechar. O time do Operário, ele marca muito mais e sofre muito mais nos finais dos tempos, né? Aqui aos 40 aos 50 e aqui aos 81 até os 90. Já o time do CRB parece bem distribuído, só que é um time que consegue marcar gols. 50% dos seus gols foram no primeiro tempo. Então aqui pode ter uma pegadinha, viu? Aqui eu te aconselho a redobrar a sua leitura se você estiver fazendo algo ao vivo, porque tudo indica que o Operário vai ter uma facilidade no primeiro tempo, mas o CRB costuma arrumar bastante gol ali nos primeiros minutos, tá? O que facilita para o CRB, para o Operário é isso daqui, ó. O time só sofreu 12% dos gols até os 40. Tá bom? O outro jogo que eu queria comentar antes da gente finalizar é o jogo da Champions entre Malmo e Vikingur. Né? São provavelmente aqui os times que a gente mais conhece nessa fase nascente aqui da Champions e Europa League. Eu não tenho tanta informação sobre esses times, mas eu vou puxar aqui do PDF de apoio. O Malmo tem 4 vitórias em 6 jogos, o Vikingur tem 3. Os dois times são muito bons de ataque, bons de defesa. O time do Malmo tem um bom primeiro tempo, o Vikingur também. Cara, parece um jogo para gols, tá? De maneira geral, porque são equipes muito parelhas, tá? Então, cuidado, tá? O Malmo tá com uma odd de 1,20. É óbvio que o tipo de competição que o Malmo enfrenta e o Vikingur são completamente diferentes, né?
mas 1,20 para dois times que têm bons desempenhos assim, e o Malmo gosta de se complicar, né? Se a gente pegar os últimos jogos do Malmo aqui, ó, é tudo vitória apertada. Então, enfim, eu não... O Vikingur na fase classificatória ele meteu 6-1 no Levadia Tallinn. Enfim, eu acho que o Malmo vence, mas não deve ser com essa facilidade toda, não. Pessoal, 50 minutos. Esse aqui foi o maior Bom Dia Mercado que eu já fiz. Eu não vou regravar. Não vou regravar de novo para depois para o pessoal não reclamar. Vou regravar para fazer um menor, porque aí sim o pessoal vai gostar, um planejamento mais rápido, falando só, faz back nisso, faz lei naquilo. Essa não é minha praia, tá? Esse é o meu planejamento. Acabei de fazer o meu planejamento de trabalho para fazer os jogos de amanhã. E eu compartilhei com vocês. Não tem essa coisa de, o vídeo podia ser mais curto, o vídeo podia ser mais longo, o vídeo podia ser isso. O vídeo vai ser assim, porque esse é o meu planejamento. Eu sou um cara perfeccionista e eu gosto de angariar o maior número de informações possíveis para o meu trabalho. Eu espero que eu consiga ajudar no seu também. Valeu? Não esquece, se você assistiu até aqui, bom para você. Não esquece de se inscrever. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço.